Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago uma obra de referência, portanto, um livro em francês que ainda não tem tradução em português, tem uma tradução na Amazon Brasil, portanto já há uma tradução na Amazon Brasil, mas em Portugal não existe essa tradução e é considerado um dos clássicos e livros-chave para entender todo o nosso contexto atual, do nosso pensamento, para entender a origem do pensamento progressista na Revolução Francesa, e é um livro que faz uma análise muito profunda, talvez uma das análises mais profundas sobre o antigo regime, a Revolução Francesa e a época napoleónica, que são as três grandes, que é a modernidade. Portanto, que são as três grandes fases que deram origem ao pensamento atual. Este livro foi escrito por um grande intelectual francês de referência que se chama Hippolyte Taine, que eu já vou dizer quem é, e o livro tenho aqui comigo, portanto, tem por título, vou fazer, portanto, a tradução, porque este livro, portanto, é a versão francesa, não é a versão original, portanto, a versão original, e o livro tem por título As Origens da França Contemporânea. Portanto, as origens da França contemporânea, Les Origines de la France Contemporaine, portanto, as origens da França contemporânea. Portanto, é um calhamaço, como podem ver, tem cerca de 1600 páginas e é escrito com letras muito pequenas. Tem muita, mas muita informação. Eu creio que este livro sobre a Revolução Francesa, portanto, é um dos livros mais completos e mais importantes que já foi escrito. Nós temos várias obras sobre a Revolução Francesa, não é? Vários autores que escreveram sobre, principalmente livros, portanto, mesmo originais, escritos em língua francesa, mas esta obra aqui, portanto, é uma das obras mais importantes escritos, portanto, sobre a Revolução Francesa. Pois bem, o prefácio, que é de Jean-Paul Cointet, que é professor emérito da universidade em várias universidades em França, teve no século XX vários livros sobre a história política e cultural da França e publicou em 2011 uma biografia sobre o próprio Hippolyte Taine. Portanto, o prefácio é mesmo de uma pessoa muito conhecedora sobre o autor Hippolyte Taine. E antes de abordarmos o vídeo, vamos ver quem é Hippolyte Taine. Hippolyte Taine, que nasceu em 1828 e morreu em 1893, é um crítico e historiador francês que foi membro da Academia Francesa e que foi um dos expoentes máximos do chamado positivismo do século XIX. Ele criou um método chamado mesmo método de Taine, que é bastante conhecido, quem estuda sociologia e filosofia já teve acesso a esta matéria. E então o método de Taine consiste em fazer história e compreender o homem à luz de três fatores determinantes: o meio ambiente, a raça e o momento histórico. Portanto, esse método de Taine foram aplicados depois, mais tarde, no movimento realista. Portanto, este autor ainda hoje é considerado um dos autores de referência em França, tanto pela ala direita como pela ala esquerda, tanto pela ala conservadora como pela ala mais socialista. Portanto, o que podemos dizer do livro? Antes de vermos o conteúdo rapidamente do livro, uma breve introdução ao livro. Este livro foi escrito pelo próprio Taine com base na ideia de expor, portanto, o que era a sociedade francesa antes, portanto, no antigo regime e depois portanto, no regime revolucionário, pós-revolucionário. Portanto, este autor preocupou-se com todos os pormenores
de toda a sociedade francesa que vai do século XVIII até ao século XIX. Portanto, começamos aí a partir de 1700, porque o autor vai fazer uma radiografia à sociedade francesa antes da Revolução Francesa, que tem, como nós sabemos, início em 1789. O autor vai começar logo no início de 1700, não é? Da década, portanto, quando entra na década de 18, e vai até ao final do século XIX. Portanto, mais ou menos aí até 1890, quase a rondar o ano de 1900. O autor faz completamente uma radiografia à França desses 2 séculos, e esses 2 séculos, que são chamados os séculos da luz, da iluminação, pelos historiadores, foram os séculos que mais influenciaram todo o pensamento político da Europa. E agora, um comentário meu, antes de vermos o vídeo, um breve comentário meu. Eu penso que as origens de toda a decadência da civilização ocidental, penso que as origens de toda a queda das estruturas que fizeram toda a civilização ocidental encontram-se nesses 2 séculos. E então, o livro começa então com o Antigo Regime. Portanto, a primeira parte do livro, o livro vai ser dividido em 3 partes: o Antigo Regime, depois a Revolução e depois a última parte, o Regime Moderno, que vai apanhar a parte de Napoleão. No Antigo Regime, que é a primeira parte do livro, mais uma vez eu mostro o livro, não é? O livro, não é? Portanto, as origens da França contemporânea, Hippolyte Taine. Portanto, no Antigo Regime, o autor vai fazer uma exposição das origens e dos chamados privilégios do Antigo Regime. Quem eram as classes sociais, portanto, o autor vai aqui desenvolver principalmente a nobreza, portanto, as cortes que andavam junto com os reis, não é? Neste caso vai apanhar Luís XV e Luís XVI, os reis que andavam, portanto, a corte que andava à volta dos reis, as origens de todo aquele pensamento, continuando as tradições do Antigo Regime. Aí já vamos ter uma exposição da influência do clero, da Igreja Católica e das instituições da Igreja. Temos depois a vida nos salões, uma explicação da vida dos salões antes do aparecimento dos chamados filósofos das luzes, dos intelectuais das luzes. Portanto, a vida nos salões, os salões de Paris, portanto eu estou aqui a dar os pontos do livro. Portanto, o espírito das doutrinas, dos pensadores. Nesses salões vamos encontrar os grandes pensadores do Antigo Regime, como Louis de Bonald, como, portanto, como Joseph de Maistre, como o Abbé Barruel, que foi muito importante em desmascarar, portanto, a maçonaria, que estava por trás de vários acontecimentos. Portanto, vamos ter muitos, e há muitos outros, há uma quantidade enorme de intelectuais, né, por essa altura. Eu depois irei fazer um vídeo mesmo sobre o Antigo Regime, para explicar quem foram os pensadores do Antigo Regime, com base em algumas obras de alguns autores. Depois temos uma exposição do povo, como é que era constituído o povo por essa altura, quais eram as dificuldades do povo, quais eram também os privilégios do povo, aquilo que eles tinham, aquilo que eles não tinham acesso. Esta é toda a primeira parte, as doutrinas dos antigos revolucionários, a doutrina do próprio rei, não é, que era chamado direito divino, que depois vamos ver que na prática não foi nada disso, não é? Porque muitas vezes o rei não tinha assim tanto poder, até mesmo no período, portanto, do século XVII, do Luís XIV, também não foi assim um rei tão absolutista como dizem, não é? O rei Sol, como dizem. Mas aqui neste livro o autor não vai até esse período, não é? Que é antes, não é? Que é um período bastante antes. Depois passamos para a segunda parte do livro, que é a Revolução. E aqui temos, portanto, o que é que está na origem do pensamento da Revolução. Portanto, a anarquia espontânea, portanto o autor começa com este parágrafo.
Depois, a Assembleia do Povo e sua obra. As destruições e as construções, muito interessante este capítulo. A Constituição do Povo, a conquista jacobina. Aqui o autor vai fazer uma radiografia sobre os jacobinos como nunca ninguém fez. De facto, tem que se tirar o chapéu à forma como este autor expõe, portanto, uma explicação muito bem feita, com base em documentos, não é? O autor é francês, não é? E é historiador. Portanto, ele vai explicar quem eram de facto os jacobinos, a conquista da primeira fase dos jacobinos e depois a conquista na segunda fase dos jacobinos. Portanto, isso já estamos na Revolução Francesa, não é? Que teve várias fases também, não é? Depois temos o governo e a revolução, o estabelecimento do governo revolucionário, o programa jacobino, portanto o programa político jacobino, progressista, depois os governados e os que governam, e depois o fim do governo revolucionário. Portanto, esta parte vai de 1789 até sensivelmente 1786, mais ou menos. Vai até um pouco depois, até da fase revolucionária mais radical. E depois entramos no chamado regime moderno. O autor também vai falar dessa parte que acontece depois da Revolução, não é? Para compreendermos as origens da França contemporânea. Portanto, nós temos que ter sempre em mente que este livro foi escrito para compreendermos a origem do pensamento francês e europeu. Atenção, porque como sabemos a Revolução Francesa teve um efeito muito poderoso em toda a Europa por essa altura, não é? Então, no regime moderno temos uma descrição bem pormenorizada de Napoleão Bonaparte. Portanto, quem quer estudar sobre Napoleão Bonaparte, este é o livro excelente para isso. Depois temos formação e caráter do Estado de Napoleão, o objeto de mérito do sistema, os defeitos e efeitos do sistema, a Igreja, o ensino e a escola. Houve uma grande reforma também da parte de Napoleão no que diz respeito ao ensino. Portanto, esta edição, isto foi o conteúdo do livro, esta edição foi editada em 2011, mas o original foi escrito em 1870 pelo próprio Hippolyte Taine, que quis escrever e se interrogou sobre as causas profundas que conduziu a França ao fracasso dos governos pós-napoleónicos. Atenção, porque depois de Napoleão nós vamos ter, portanto, a França conheceu 4 regimes, uma restauração, uma monarquia de julho, uma segunda república e um segundo império. Isso depois de Napoleão. Portanto, foi um descalabro muito à imagem do que se passou em Portugal quando temos a implementação da República em 1910. Nós vamos ver que de 1910 a 1926 foram governos, queda de governos, anarquias, sucessivos governos uns atrás dos outros. Foi um autêntico descalabro. O período que vai de 1910 a 1926 não é estudado em França. Isto agora é uma parte, não tem a ver com o livro, estou a falar de Portugal. Não é estudado em Portugal quase nada nas escolas. Eles omitem completamente essa parte. E depois eles, portanto, como sabemos, não é? Eles sentam-se quando vem o Estado Novo, que foi uma ditadura e vice-versa, nós sabemos. Mas essa parte de 1910 a 1926, o caos político, a sucessão de governos em Portugal gostam muito de omitir esta parte. É que este autor vai falar que depois da Revolução, depois do governo de Napoleão, até quase a chegar à nossa era, houve uma série, até ao Segundo Império, digamos assim, houve uma série de fracassos, de governos que caíram, de atentados, de pequenas revoluções. Portanto, o autor aqui explica. Desde 1970, a França conheceu 3 revoluções, um prelúdio à Comuna de Paris e, ao mesmo tempo, 4 constituições diferentes, de 1789 a 1804, instabilidade política e inquietude social de uma onda gigantesca em França. A vida sofreu vários revés por essa altura.
Portanto, a França moderna é o espelho daquilo que aconteceu na Revolução e pós-Revolução, diz o autor. A França está doente, tal é o diagnóstico de Hippolyte Taine. Portanto, agora isto aqui é retirado do livro. Portanto, podemos dizer que este livro analisa a filosofia política da França da época revolucionária e moderna, faz uma análise também muito detalhada do antigo regime, muito positiva, ao contrário de todos os grandes historiadores, porque nós sabemos que a maior parte das instituições de ensino na Europa, nos países da Europa, principalmente da Europa do Centro e do Sul, é a esquerda que detém o ensino escolar, nós sabemos, por isso é que os programas escolares só ensinam aquilo que eles querem. E aqui este livro faz uma apresentação muito positiva do antigo regime, por isso é que eu aconselho este livro. Ele vai explicar que o antigo regime não é pintado tão mal como aquilo que dizem, como esses historiadores da esquerda dizem. Não, antes pelo contrário, houve muita coisa positiva no antigo regime, benéfica, tanto na igreja como no seio político e até no próprio povo. Porque fala-se muito da miséria e da fome do povo, mas isso é nas grandes cidades muitas vezes, e há muitas coisas por trás de tudo isso, desde problemas climáticos, problemas políticos, problemas até conspirações maçónicas por detrás de tudo isso. E nós vamos ver que no meio rural francês o nível de vida era muito bom. O clero, a igreja, o povo, a própria nobreza que estava nessa altura, estava muito nessa França provincial, e o nível de vida era muito bom, ao contrário daquilo que os historiadores da esquerda nos dizem, não é? Portanto, este livro analisa de forma muito positiva o antigo regime, a filosofia política da França, da época, portanto, da Revolução e da época moderna, uma análise psicológica, moral e social muito interessante, jamais feito por outro autor. O autor é francês, tem um vasto conhecimento documental sobre o assunto e este, pela crítica, é considerado uma das maiores obras jamais escritas sobre a análise de toda a época que vai do século XVIII ao século XIX, sobre a democracia moderna, a sua origem e a origem do pensamento contemporâneo da França. Portanto, este livro fica aqui o meu conselho para quem souber ler francês, ou quem tiver hipótese de procurar o livro em versão em português do Brasil, não é? Atenção, é português do Brasil, na Amazon, pode tentar procurar o livro, porque este livro é de facto um livro imprescindível para nós compreendermos as origens da França e as origens do pensamento europeu. Espero que tenham gostado do vídeo e mais uma vez até a próxima.